Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Escritores lamentam morte e exaltam obra de Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles morreu na manhã deste domingo, 3, aos 98 anos de idade, em São Paulo. Autora de uma vasta e cultuada obra, influenciou diversos escritores e recebeu homenagens e elogios ao longo da vida. O Estadão colheu o depoimento de alguns nomes importantes da literatura nacional a respeito da perda. Inácio de Loyola Brandão relembra: era alegre. Sempre morri de inveja dos títulos que criava. Gosto de uma definição dela sobre nossos ofícios. Vocação, sim, acredito em vocação, sortilégio e magia, que nos puxa pelos cabelos e nos empurra nesta direção, e não naquela, a fatalidade. Para Milton Atum, Lígia exerceu com pleno domínio a arte do romance e das narrativa breve. Era uma iluminada. Lígia era grande dama não só da literatura mas da elegância e do carinho. Carinho esse totalmente insubstituível, lamentou Luiz Schwartz. Silviano Santiago destacou que o país perdeu uma de suas maiores autoras, que era sincera sem ser agressiva com ninguém. Sobre sua obra, Nélida Pinhon avaliou: seus contos têm uma transparência e uma concretude raras. Também tinha as metáforas refinadas e importante participação nas campanhas cívicas. Nunca deixou de se manifestar em eventos humanísticos. A agente literária Lúcia Riff relembrou encontros com a autora e ressaltou: Lígia foi uma mulher de vanguarda, uma feminista, forte e corajosa, e deixou uma obra extraordinária. Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, comentou: se por um lado, perdemos mais uma mente generosa, inteligente e humanista por outro, mantemos todas as palavras que nos ofereceu durante sua longa vida e nos deixou. Em nota oficial, a Academia Brasileira de Letras, da qual Lígia fazia parte desde outubro de 1985, ocupando a cadeira 16, destacou que a escritora foi considerada uma das grandes referências no pós-modernismo, tendo escrito obras que abordam temas diversos como a morte, o amor, o medo e a loucura, além da fantasia. Já Daniel Munduruku, em postagem no seu Twitter, destacou que o legado de Lígia viverá para sempre. Confira a íntegra dos depoimentos abaixo. Lígia estava com seus 80 e tantos anos, enfrentava viagens aos lugares mais malucos deste país, com um entusiasmo inaudito. Não podíamos sair para fazer uma compra sem ela, morria de ciúmes. Canetas, lapiseiras, cadernetas, postais. Tinha de ter o que tínhamos. Era alegre. Sempre morri de inveja dos títulos que criava. A Noite Escura e Mais Eu, As Horas Nuas, A Estrutura da Bolha de Sabão, O Seminário dos Ratos. Este tanto podia ser sobre a ditadura, como sobre os dias de hoje, Centrão e adjacências. Gosto de uma definição dela sobre nossos ofícios. Vocação, sim, acredito em vocação, sortilégio e magia, que nos puxa pelos cabelos e nos empurra nesta direção, e não naquela. A fatalidade. Inácio de Loyola Brandão, escritor e jornalista. Lígia exerceu com pleno domínio a arte do romance e das narrativa breve. Era uma iluminada. Sua obra permanecerá como uma das grandes da nossa literatura contemporânea. Milton Atum, escritor. Lígia era grande dama não só da literatura mas da elegância e do carinho. Carinho que marcava sua relação com os leitores e leitoras, e também comigo e com todos na companhia das letras. Carinho esse totalmente insubstituível. Luiz Schwartz, editor e escritor, foi uma figura nacional. Grande escritora, grande brasileira, deixou exemplos positivos em tudo que participou. Foi grande no mundo contístico, no mundo romanesco. Seus contos têm uma transparência e uma concretude raras. Também tinha as metáforas refinadas e importante participação nas campanhas cívicas. Nunca deixou de se manifestar em eventos humanísticos. Por fim, era generosa com seus colegas de ofício. Nélida Pinhon, escritora. Perdemos uma das nossas maiores autoras. Lígia, entre outras belas qualidades, era sincera sem ser agressiva com ninguém. Silviano Santiago, escritor e crítico. Conheci a Lígia em 1984, na editora Nova Fronteira, no início da minha carreira, e logo nos tornamos próximas. Quando a agência foi criada, em 1991, Lígia foi uma das primeiras autoras que passamos a representar. Em 2005, vivemos um momento lindo, quando estivemos em Portugal para a cerimônia de entrega do Camões. Toda vez que ia a São Paulo, nos encontrávamos e era sempre uma inspiração para mim que tive o privilégio de conviver com ela. Lígia foi uma mulher de vanguarda, uma feminista, forte e corajosa, e deixou uma obra extraordinária. Lúcia Riff, agente literária. A agente literária Lúcia Riff em seu escritório, a Agência Riff, no Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro de 2022. Foto:
Marcelo Martins. Estadão. Se por um lado, perdemos mais uma mente generosa, inteligente e humanista por outro, mantemos todas as palavras que nos ofereceu durante sua longa vida e nos deixou. Recordo com carinho, ações nossas em que ela participou, tendo como guia seu livro Invenção e Memória, que escreveu aos 85 anos e tanto nos impactou com seus contos e dimensões diversas da realidade. Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural. Dia de luto. Perdemos a gigante Lígia Fagundes Telles, uma das maiores referências da nossa literatura. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Seu legado viverá para sempre. Daniel Munduruku, escritor, em seu Twitter. Leia a íntegra da nota divulgada pela Academia Brasileira de Letras na tarde deste domingo, 3. A acadêmica e escritora Lígia Fagundes Telles morreu de causas naturais na manhã, do dia 3 de abril, aos 98 anos, em São Paulo. Uma das maiores representantes da literatura brasileira, Lígia era a quarta ocupante da cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras, tendo sido eleita em outubro de 1985, na sucessão de Pedro Calmon. Lígia Fagundes Telles recebeu vários prêmios ao longo da carreira, tais como Camões, 2005, Jabuti, 1966, 1974 e 2001, e o Guimarães Rosa, 1972. Possui obras traduzidas para o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, polonês, sueco, tcheco, português de Portugal. Contribuiu para diversas áreas da cultura, com adaptações para o cinema, teatro e TV. Escreveu, por exemplo, Ciranda de Pedra, obra publicada em 1954. O livro foi adaptado para a televisão em 1986, pela TV Globo, em formato de novela escrita por Janete Clair, com a colaboração de Dias Gomes. Foi também uma das autoras do Manifesto dos Intelectuais contra a Censura. É considerada uma das grandes referências no pós-modernismo, tendo escrito obras que abordam temas diversos, como a morte, o amor, o medo e a loucura, além da fantasia. Seu primeiro livro de contos, Porões e Sobrados, foi publicado em 1938. A acadêmica Lígia Fagundes Telles nasceu em São Paulo, no dia 19 de abril de 1923. Foi casada com o crítico de cinema, professor e ensaísta Paulo Emílio Salles. Considerada por acadêmicos, críticos e leitores uma das mais importantes e notáveis escritoras brasileiras do século XX da história da literatura brasileira. Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, e em 1939, cursou o pré-jurídico e a Escola Superior de Educação Física na mesma universidade. Além de advogada, romancista e contista, tem grande representação no pós-modernismo. Alguns de seus livros mais importantes são Antes do Baile Verde, 1970, cujo conto que dá título ao livro recebeu o primeiro prêmio no Concurso Internacional de Escritoras, na França. As Meninas, 1973, romance que recebeu os prêmios Jabuti, Coelho Neto, da Academia Brasileira de Letras, e Ficção, da Associação Paulista de Críticos de Arte. A Disciplina do Amor, 1980, recebeu o Prêmio Jabuti, e o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. O romance, As Horas Nuas, 1989, recebeu o Prêmio Pedro Nava de Melhor Livro do Ano. A consagração definitiva veio com o Prêmio Camões, distinção maior em língua portuguesa pelo conjunto de obra, em 2005. Foi procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, cargo que exerceu até a aposentadoria, e presidente da Cinemateca Brasileira, fundada por Paulo Emílio Salles Gomes. Além da Academia Brasileira de Letras, foi membro da Academia Paulista de Letras. Participou de feiras de livros e congressos realizados não só no Brasil, mas também em Portugal, Espanha, Itália, México, Estados Unidos, França, Alemanha, República Tcheca, Canadá e Suécia, países nos quais foram publicados seus contos e romances. Saiba mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta a arma para a cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase 1000 anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mais. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.